Módulo 5, NBR ISO 13485, versão 2016, Produtos para a Saúde, Sistema de Gestão da Qualidade. Módulo 5. Nesse módulo nós vamos analisar os requisitos normativos, parte 1, da seção 7, dos requisitos 7.1 até o requisito 7.2.3. O planejamento é absolutamente essencial para maximizar as chances de êxito de qualquer empreendimento. O planejamento bem feito previne falhas que possam afetar o produto ou objetivo final. Eliminar erros e aprender com aqueles cometidos anteriormente significa que somos capazes de oferecer produtos e serviços cada vez melhores. Isto é o que a norma chama de melhoria contínua. Vamos agora à próxima seção. 7.1 da realização do produto é planejamento da realização do produto. A organização deve planejar e desenvolver os processos necessários para a realização do produto. Então, nesse momento, a organização vai fazer todo o planejamento para que possa realizar ou concluir a produção. Algumas organizações chamam isso de PCP, outros chamam de PSPP. Então, são várias nomenclaturas, vários títulos que eles dão para esse processo, mas na realidade é planejamento de produção. O planejamento da realização do produto deve ser coerente com os requisitos de outros processos do sistema. Ou seja, a organização tem que levar em consideração alguns aspectos do processo, porque a produção vai depender de áreas afins para que ela possa realmente cumprir com o que for programado. Então, a organização deve documentar um ou mais processos para o gerenciamento de risco. Novamente, aqui a norma fala sobre gerenciamento de risco. Então, para você ficar atento aí e, quem sabe, aí, adquirir ou fazer o curso com a capacitada ISO NBR 31000, que essa norma vem falando sobre gestão de risco. Então, o registro das atividades de gerenciamento de risco deve ser mantidos. Novamente, tudo que for gerado na produção, durante a produção, deve ser registrado. Então, ao planejar a realização do produto, a organização deve determinar conforme apropriado os objetivos da qualidade e os requisitos para o produto. Então, vamos dizer que um dos objetivos qual foi? Vamos dizer que a organização tenha lá definido que seria cumprir 100% do planejamento de produção. Já seria um alinhamento aí com a política da qualidade. Necessidade de estabelecer processos e documentos conforme item 424 e prover recursos específicos para o produto, incluindo infraestrutura e ambiente de trabalho. Então, o que está envolvido nisso? Prover recursos, por exemplo, maquinário, matéria-prima, o ambiente de trabalho ele está satisfatório no sentido de que tem disponibilidade de maquinário, pessoas para executar a atividade. Então, tudo isso tem que ser avaliado no momento do planejamento. As atividades requeridas de verificação, validação, monitoramento, medição, inspeção, ensaios, manuseio, armazenamento, distribuição e rastreabilidade específicos ao produto, juntamente com os critérios de aceitação. Isso está bem definido, está bem claro. As pessoas são competentes para executar essa etapa do processo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Também os registros necessários para fornecer evidências de que os processos de realização e o produto resultante atendem aos requisitos. Ou seja, as planilhas já estão alinhadas ao sistema da qualidade, aos requisitos regulatórios. Então, se já está tudo certo, então ir em frente para que a produção possa ser concluída. Então, a saída deste planejamento deve ser documentada de forma adequada aos métodos de operação da organização. O que é isso? O que você entende por isso? Todo o planejamento ela tem que gerar lá um cronograma de produção. Para o encarregado ou um gerente, ele ter lá bem claro para ele gerenciar o que ele tem que produzir no dia. Então,
se usa muito um cronograma. Por exemplo, segunda-feira, dia 10, previsto 1.500 unidades. Terça, 2.000 unidades. Isso aí foi feito num planejamento. E as empresas usam, tipo assim, faça um planejamento na quinta, a semana seguinte. Aí quando inicia segunda-feira, o gerente ou encarregado já tem lá tudo que vai produzir de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quando for na próxima quinta, faça uma reunião para avaliar o que aconteceu durante a semana, tá? Para fazer o planejamento da semana seguinte. Né? A maioria das organizações trabalham assim, mas pode ser um planejamento quinzenal, um planejamento mensal, vai depender muito da organização do processo. No item 7.2, que é processos relacionados ao cliente, o 7.2.1 vem falando o seguinte: determinação de requisitos relacionados ao produto. A organização deve determinar os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para atividade de entrega e pós-entrega. Ou seja, quando você fez lá o contrato com o cliente, na maioria das vezes ele fez algumas exigências. Então ele pode ter definido alguns pré-requisitos lá, algumas questões de produção, de entrega, de fluxo, de até mesmo de entrega, para que realmente possa atender a ele. Então isso tem que ser levado em consideração no momento do planejamento. Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso pretendido ou especificado quando necessário. Então, às vezes o cliente não especificou nada. Não, eu quero que você atenda a essa programação, que eu vou precisar desse volume, dessa quantidade de produto nesse período. Mas a organização tem que levar em consideração, por exemplo, requisitos regulatórios, alguns requisitos que às vezes não foram declarados para o cliente, mas situações de processo. Tá? Os requisitos regulatórios aplicáveis relacionados ao produto, é o que eu falei agora, tá? Tem que ser levado em consideração. Qualquer treinamento de usuário necessário para assegurar o desempenho especificado e o uso seguro do produto. Todas as pessoas que envolvidas no processo estão treinadas, foram acompanhadas, avaliadas a eficácia, elas têm condições de realmente produzir conforme o planejamento que nós estamos estabelecendo? Essa é a pergunta. Quaisquer requisitos adicionais determinados pela organização. De repente, vai ter que ser feito alguma coisa porque realmente chegou um outro pedido. Então, de repente, vai ter que fazer um ajuste na produção. Tudo isso aí é discutido e tem que ter uma flexibilidade muito grande nesse aspecto. Um cliente é alguém à procura de algum tipo de solução, enquanto que as organizações vendem soluções. Para oferecermos a melhor solução, a solução na medida certa ou uma solução que não existe, precisamos conhecer quais são as necessidades dos nossos clientes, mas também precisamos respeitar as leis aplicáveis e conhecer nossas limitações. Preste atenção neste exemplo. Imagine um restaurante. Não basta vender a comida que seus clientes desejam. Ele precisa atender às exigências legais de higiene, de preparo e conservação dos alimentos. Precisa também atender às regras internas definidas pelo próprio restaurante, por exemplo, prazo de entrega, e garantir que terá condições de oferecer o que está prometendo. Ao determinar as características dos seus produtos e serviços, a organização precisa considerar as legislações aplicáveis, as regras da própria organização e como ela fará para atender isso. Agora, o que a norma quer dizer com este requisito? A norma quer que a organização tenha uma visão geral e o controle do que ela está se comprometendo a entregar, direta ou indiretamente. Para determinar as características dos seus produtos e serviços, além de levar em conta as necessidades dos clientes,
a organização precisa considerar outros fatores que podem influenciar no seu processo. Por exemplo, não posso prometer algo proibido por lei, algo que não sei como fazer ou algo que vai contra as regras internas da organização. A norma quer que a organização cuide para que nenhum desses critérios entre em conflito. Quer que a organização prometa apenas aquilo que pode cumprir, ou seja, que tenha os requisitos necessários e que não haja nenhuma restrição interna ou externa. Agora, como que você pode atender a norma? A norma cita alguns aspectos a serem considerados ao determinar as características dos produtos e serviços. Por exemplo, requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. Para atender à norma, as organizações precisam atender à legislação. Requisitos considerados necessários pela organização. O que for definido internamente como regra, como necessário, deve ser respeitado como lei dentro da organização. Para ser ignorada, a regra precisa primeiro ser alterada. Que a organização possa cumprir com o que promete. O objetivo não é determinar as características ideais dos produtos e serviços ou o que queremos oferecer, mas o que podemos. É necessário considerar a realidade da organização. Requisitos 7.2 Processos relacionados ao cliente. Requisito 7.2.2 Análise crítica de requisitos relacionados ao produto. A organização deve analisar criticamente os requisitos relacionados ao produto. Esta análise crítica deve ser realizada antes que a organização assuma o compromisso de fornecer um produto para o cliente, por exemplo, apresentação de propostas, aceitação de contratos ou pedidos, aceitação de alterações em contratos ou pedidos, e deve assegurar que os requisitos do produto estejam definidos e documentados, os requisitos de contrato ou do pedido que diferem daqueles previamente expressos sejam determinados, os requisitos regulatórios aplicáveis sejam atendidos, qualquer treinamento de usuário identificado de acordo com 7.2.1 esteja disponível ou tenha sua disponibilidade planejada, a organização tenha a habilidade de atender aos requisitos definidos. Registros dos resultados da análise crítica e das ações decorrentes da análise crítica devem ser mantidos. Ver requisito 4.2.5. O 722, ainda continuando aí na parte de análise crítica, quando o cliente não fornecer uma declaração documentada dos requisitos, a organização deve confirmar os requisitos do cliente antes da aceitação. Então tem que ter um documento falando realmente, claro, por exemplo, o que você quer? Você quer dessa forma, então nós vamos te atender, mas isso tem que estar documentado. E quando os requisitos do produto forem alterados, a organização deve assegurar que os documentos relevantes sejam alterados e que o papel relevante esteja ciente e que o pessoal relevante, estejam ciente dos requisitos alterados. Então, no decorrer do processo pode acontecer alguma alteração. Pode surgir uma emenda do pedido, o cliente pode ligar pedindo para aumentar a quantidade ou pode ligar falando que tem que reduzir a quantidade. Então, tudo isso tem que ser documentado, né? E conforme a gente falou aí, o pessoal tem que ser informado dessa situação. O mundo está cheio de ideias brilhantes. Algumas vezes, a mesma ideia aparece para muitas pessoas em diferentes lugares do mundo e ao mesmo tempo. Para a maioria dessas pessoas, elas nunca viram realidade. Pois mais do que saber o que fazer, é preciso saber como fazer. Há ideias que saem do papel, mas não sobrevivem por muito tempo
e há ideias que enfrentam muita dificuldade para sobreviver. Por exemplo, vender chup-chup no verão parece uma grande ideia para ganhar um dinheiro extra. Mas se, além disso, você souber quais os sabores que mais agradam os seus clientes, o tamanho ideal, se há necessidade de uma embalagem específica, provavelmente atingiremos um sucesso maior. Qualquer organização que oferte qualquer tipo de produto ou serviço precisa avaliar as características específicas do que se propõe a entregar, para assim atender às demandas do seu cliente e do seu produto. Isso é essencial para que a organização não ofereça apenas uma grande ideia, mas uma solução completa. Se agarrar a uma ideia inviável, a um caminho improvável ou a uma realidade diferente da nossa, pode estragar uma boa ideia. Por isso, avaliar as necessidades e os desdobramentos dos processos é fundamental para o sucesso de uma ideia, de um produto ou de um serviço. O que a ISO 13485 quer dizer? A norma quer que a organização avalie sua capacidade de entregar o que está prometido, antes de se comprometer com o cliente. E quando fizer esse compromisso, que esteja certa das suas condições de atender o que foi prometido. Um processo de produção ou prestação de serviço envolve muitas questões que precisam ser observadas: necessidade dos clientes, dos produtos ou serviços, da organização, da legislação, entre outras. A norma quer que a organização faça uma análise ampla de tudo isso e das suas condições de cumpri-las, para não enganar nem ao cliente nem a si mesma. A norma quer evitar surpresas desagradáveis para ambas as partes. Se a organização não tiver condições de atender à legislação, ela pode ser obrigada a fechar as portas. Se prometer algo para os clientes que não tem condições de fazer, ela pode queimar sua reputação. Agora, como atender a norma? A norma menciona alguns pontos que devem ser analisados por uma organização com o objetivo de assegurar que ela tem capacidade de atender os requisitos de seus produtos ou serviços. Por exemplo, conduzir análise crítica antes de se comprometer a fornecer produtos e serviços a um cliente. Para incluir requisitos, a organização deve considerar requisitos especificados pelo cliente, requisitos necessários para o uso pretendido, requisitos especificados pela organização, requisitos regulamentares e requisitos de contrato. Também assegurar que requisitos de contrato ou pedido divergentes daqueles previamente definidos sejam resolvidos. A organização precisa, então, procurar uma solução para os casos que não forem previstos. E, por fim, os requisitos do cliente devem ser confirmados pela organização antes da aceitação. Isso pode ser feito através de contratos, solicitações ou declarações do cliente. Para comprovar que a análise crítica foi feita, a organização deve arquivar registros desse procedimento. A comunicação é um dos diferenciais evolutivos da espécie humana, talvez o mais importante, tanto a comunicação verbal como a escrita. Com a evolução da comunicação, conseguimos transmitir melhor o conhecimento, alcançar mais pessoas e mais gerações. Uma boa comunicação pode evitar muitos problemas. Vamos dar atenção ao próximo requisito da norma? Comunicação, que é o item 723, a organização deve planejar e documentar arranjos para comunicação com os clientes. No que diz respeito a informações do produto, tratamento de solicitações, contratos ou pedidos, conforme a gente considerou, incluindo emendas, realimentação do cliente, incluindo reclamações, notas de aviso. Então, essas situações têm que estar bem claras entre organização e cliente.
tá? Para que não seja gerada um desconforto lá no final, seja para o cliente ou seja para a organização. Então, a organização deve manter uma comunicação com as autoridades regulatórias de acordo com os requisitos regulatórios aplicáveis. Então, essa parte tem que ser muito bem clara, não só entre cliente e organização, mas também com os órgãos aí competentes. Olha só que exemplo interessante. Imagine um casal que tem muitas coisas em comum, adoram a companhia um do outro e se divertem muito juntos, mas quando surge um problema, não sabem falar sobre ele, ou deixam para lá, fingindo que o problema não aconteceu ou viram a briga sem fim, que também não resolve o problema. Quando um problema não é resolvido, as chances dele voltar a ocorrer é grande. Com isso, o relacionamento se desgasta, colocando em risco tudo de que ele tinha de bom. Uma boa comunicação não significa falar muito, falar sempre ou falar tudo, mas dizer o que precisa ser dito, na hora certa e da forma certa. O objetivo de nos comunicar é sermos compreendidos, é conseguir transmitir uma mensagem, por isso é muito importante que haja clareza na comunicação. O que a norma quer dizer com o requisito 7.2.3 comunicação? A 3.485 quer que a organização pratique uma comunicação eficaz tanto com seus funcionários como com seus clientes e fornecedores. Se a comunicação funcionar bem, muitos problemas podem ser evitados e aqueles que não puderem ser evitados terão maiores chances de ser solucionados da melhor forma e mais rapidamente. A organização não precisa falar de tudo com todos, mas deve comunicar aquilo que é relevante dentro de cada relação, no momento apropriado e de forma adequada. Isso nem sempre é fácil e natural, por isso é importante que seja planejado. A norma quer que a organização determine o que é relevante para comunicar com cada uma das suas partes interessadas. Se a organização não fizer essa determinação, talvez ela só irá perceber essa necessidade à medida que problemas por falta de comunicação forem surgindo. Uma comunicação planejada e eficaz evita a ocorrência de muitos problemas e facilita a solução de outros. Agora, o que são partes interessadas, conforme mencionada nesse parágrafo? Partes interessadas são pessoas ou organização que podem ser afetadas ou se perceber afetadas por uma decisão ou atividade. As partes interessadas pertinentes são aquelas que fornecem risco significativo para a sustentabilidade organizacional se as suas necessidades e expectativas não forem atendidas. Organizações definem quais resultados são necessários prover às partes interessadas pertinentes para reduzir esse risco. Alguns exemplos de partes interessadas: clientes, acionistas, funcionários, fornecedores, sindicatos, governo, ONGs e investidores. Agora, como que você pode atender à norma? A ISO 13485 cita alguns itens que devem ser determinados em relação à comunicação interna e externa. Por exemplo, sobre o que comunicar, conteúdo que será comunicado, por exemplo, política da qualidade, características dos produtos vendidos ou características das matérias-primas. Quando comunicar, em qual momento cada assunto será comunicado, por exemplo, antes da contratação. Com quem se comunicar, para quem será comunicado, por exemplo, funcionários, clientes, fornecedores, sócios, entre outros. Como comunicar, a forma que será comunicada, por exemplo, através de treinamentos, catálogos, e-mails. Quem comunica? Quem é o responsável por passar a informação? Chegamos ao fim do módulo 5. Preparamos aí um quiz para você responder algumas perguntas
e eu vou estar te aguardando no módulo 6, tá ok?